Oi, gente. Boa noite. Deixa eu ver se tá direitinho aqui. Acho que sim. Mais uma live sobre constelação familiar, nos preparando para o meu workshop de domingo. Virgínia, nossa convidada de hoje, chegou aqui. Já adicionei ela lá, vamos ver. Oi, Virgínia. Oi, Raquel, que prazer estar aqui Oi, com você. boa Muito bom. noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá me vendo, me ouvindo Estou te direitinho? vendo, tá toda bonita. E você, tá me vendo? Tá tudo Tô direitinho? ótima. Tudo Ah, ótimo. que bom. Que bom. Virgínia, obrigada pelo convite. Fico muito, muito feliz, muito honrada. Essa semana eu tirei para falar sobre constelação familiar. Eu estou com um projeto de fazer um workshop no domingo. E algumas pessoas, assim, que estavam me mandando mensagens, tinham muitas dúvidas de constelação. Muita dúvida, não sabiam exatamente do que se tratavam. E aí eu pensei, nossa, vou convidar pessoas que fizeram parte do meu caminhar na constelação. Então, assim, eu tive uma experiência com a Virgínia, a última experiência de conhecer a Virgínia tem um tempo, numa roda de Diksha, no Jardim Botânico, conversamos um pouco, ela também é facilitadora de barras de axis, enfim, nós temos uma afinidade. Mas a última experiência que eu tive com a Virgínia foi numa aula bônus que ela deu, uma constelação, na minha mentoria que eu estou fazendo com a Janice Heriger, que é a sacudidora, e foi uma experiência maravilhosa. E aí eu percebi que constelação familiar e o meu projeto, constelação familiar e a minha vida profissional, tem tudo a ver. Obviamente que tem, porque tem um sistema, tem as leis, enfim. E então eu convidei Virgínia para falar hoje aqui, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida também, né? Como que pode uma coisa tem a ver com a outra, como pode influenciar? Então, Virgínia também tem uma mentoria, né, Virgínia? É, Liderança sistêmica. Então, eu vou te dar agora, você se apresenta, e aí você fala um pouquinho dessa mentoria para a gente, então, começar esse assunto tão, para mim, tão esclarecedor, assim, tão, me abriu mais ainda a expansão da minha consciência e da minha vida. que ótimo, Raquel. Muito obrigada por esse convite. Fico muito feliz de saber que houve expansão de vocês naquela constelação. Foi de Stonehenge, né? Não foi essa? Sim, sim, foi essa. Pois é, então foi uma constelação muito Maravilhosa. profunda, onde houve um reencontro de pessoas que já se encontraram há muitas eras atrás e tem muitas revelações ainda que continuam reverberando. Essa foi uma constelação onde eu fui convidada pela minha amiga Janice Heringer para dar na turma dela, na mentoria dela, a oitava turma, né? A nona, não sei. É, a oitava. A oitava. Não, é a quinta. A Ah, gente já tá. Eu fiz a oitava da formação de inteligência espiritual. ok. A mentoria é a quinta. Então, e também queria dar as boas-vindas às pessoas todas que estão aqui. A Isabelle já falou que ia entrar, que também é da sua turma, né? A Jana, Isso. minha mentorada, Tá o Davi, tá a cliente, Eliane também, que é da formação de inteligência espiritual. Tadeia. Oi, gente. Gilson, Marine, Fabiana, Muito bom. é, a Deia também é sua colega, né? Isso, também Ah, o da. Davi também interagi com ele nessa constelação. E vou.
tentar aqui botar um filtrozinho, vou ver se dá certo. Se não der certo, vocês me falem aí, porque às vezes o filtro aproxima muito o rosto, fica horrível. Eu tô com a Não, minha... mas ficou legal. Você botou uma que tem umas estrelinhas. Eu fico brincando com esses filtros, gente. Eu adoro. Estrelinhas? Tava umas estrelinhas. Agora ficou, pronto. Ah, então tá bom. Som bom, né? Tudo ok, né? Nós duas aparecendo, acho que tá. Quem tá com estrela é você que tá iluminada, estrelada. Eu botei as estrelinhas, gente, adoro. Ótimo, ótimo. Assim mesmo que tem que ser, né? Bem, bem brilhante. Então, vou ver de que forma que eu posso responder essa pergunta, que foram várias perguntas que você me fez, né? Isso. Começa falando da sua mentoria. E aí depois a gente... A minha mentoria é para pessoas que estão extremamente ansiosas nesse momento agora, que estão perdidas, insones, preocupadas de que o dinheiro não é suficiente, que estão sem ter como determinar um sonho, uma meta, que estão perdidas principalmente. E na mentoria, através das leis sistêmicas, que são os princípios básicos da vida que Bert Hellinger nos ensinou, ele canalizou esses princípios, que são leis do relacionamento humano, como a lei da gravidade. São leis inexoráveis da consciência coletiva, que elas agem através do inconsciente coletivo, que vocês já devem ter ouvido falar bastante aí quem é frequentador do Instagram, ouve demais, tem muitos cursos gratuitos falando de pertencimento, reciprocidade, dar e receber, hierarquia, ordem. E a mentoria de liderança sistêmica é para, através desses princípios, a pessoa ir descobrindo o lugar dela, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na organização, quanto no negócio que ela pretende criar. E na hora que ela... Então, são 6 encontros, e eu falo a teoria no início desse encontro, uma meia horinha, alguma coisa bem rápida, porque o grupo já quer interagir, já quer colocar em prática aquela ordem, aquela lei caindo sobre si. Na hora que ele percebe, dá um clique de que uau, eu faço assim, mas então não é assim. Se eu fizer algo um pouquinho diferente, eu vou estar mais no meu lugar, vou estar mais ocupando o lugar certo, né? Que em vez de estar deslocado desse lugar. Então, a mentoria consiste nisso, de juntar as pessoas para elas perceberem exatamente como funciona isso. E no sábado, dia 24, 9h30 da manhã, eu vou dar uma aula no Zoom explicando tudo, detalhadamente sobre essa mentoria. Vai ser 9h30 da manhã. Aí precisa entrar no WhatsApp, que está lá na minha bio. Que ótimo. No WhatsApp, que aí eu vou mandar todas as informações, o link do Zoom. E é sobre isso a mentoria. Então, Entendi. Quando a pessoa ocupa o seu lugar, a pessoa então tem a força, principalmente, né, falando da questão profissional,
ela consegue entender os bloqueios que estão acontecendo, muita questão de venda também, né, Virgínia? Às vezes a pessoa fica bloqueada em vender, às vezes as pessoas não conseguem terapeuta, por exemplo, então qualquer outra venda, né? Aquilo que você falou, as pessoas às vezes estão tão preocupadas que o dinheiro não está entrando, a pandemia, não estou podendo sair de casa, e entra num ciclo, né, de pessimismo. Então, quando a pessoa consegue também perceber os bloqueios que está isso, né, sistemicamente, também ela consegue seguir no fluxo, né? É, exato. E é tão incrível esse movimento do campo que nessa na mentoria que nós estamos agora, uma das mentoradas deu uma aula bônus assim, para o grupo, porque ela tem muita facilidade de venda, com vendas. Então, ela deu esse presente para todos nós, porque o próprio grupo vai Uhum, interagindo e vai ajudando as pessoas. uhum. O campo, Isso, né, vai se abrindo, né? E aí exato. o movimento vai acontecendo. É fantástico isso. Uhum. É realmente fantástico. Eu fico numa felicidade de poder ver as pessoas transformadas e receber todos essas retribuições, né? Esses Sim, sim. depoimentos que são fantásticos e é algo que é tão fácil, digamos assim, para eu estar É, nessa possibilidade, né, de uhum. transformar. Nossa, é E, muito incrível, é e um presente Virgínia, da vida. e a constelação dentro das empresas? A constelação organizacional, ela é uma derivação da constelação familiar, porque o Uhum. Bert Hellinger, né, quando ele canalizou esses princípios, é porque a constelação familiar ela já existia. Hellinger já se encontrou a constelação com representantes pronta, até a Schoenfelder, que é uma contemporânea de Hellinger, acho até que ela ainda está viva. Uhum. Ela. Ah, não, não. Acho que ela morreu em 2009, pouco antes de Hellinger. Ela já tinha colocado os representantes. O que o Uhum. Hellinger descobriu foi interpretar as ordens do amor. Por que, que o pertencimento é tão importante? O que, que significa pertencimento? Que é você incluir todos os que pertencem ao seu sistema familiar, tanto vivos quanto mortos, para o sistema. Não faz diferença se a pessoa está viva ou está morta, e incluir principalmente aqueles que entraram em desvantagem em Uhum. relação ao seu sistema. Se a sua família foi beneficiada por Uhum. alguém que entrou em sofrimento para beneficiar a família, como é o caso dos escravos, como é o caso de alguém que você explora, né? Explora. Que Hum. alguns sistemas exploram, essas pessoas fazem parte do sistema e a gente deve alguma coisa a elas. Você fica emaranhado por esse comportamento de exploração, né? Exatamente. Então, Hum. precisa ser honrado. Então, o Hellinger descobriu esses princípios: pertencimento, a hierarquia, né, a ordem por precedência, Uhum. e a reciprocidade, né, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. E aí, logo depois, ainda na década de 80, uma das pessoas que o acompanhava sempre, o Gunther Weber, esteve aqui no Brasil algumas vezes, eu fiz workshops com ele,
Ele, Uhum. ele é proprietário de uma gráfica muito grande e começou a levar isso para o negócio. Nossa, que legal. E aí, Hellinger foi trabalhando junto com eles e eles, então, montaram a constelação organizacional. Mas foi principalmente motivado pelo Gunther, que tinha essa gráfica. Não sei se ainda tem até hoje, até Uhum. 5 anos atrás ele tinha, que Ele eu tinha. fiz workshop com ele, lá em Munique. E nas organizações, esses princípios, Uhum. eles têm também uma forma assim muito próxima de acontecerem. É muito importante, por exemplo, numa organização, a hierarquia. Então, o fundador entra como Uhum. número um. O fundador, aí na sequência, o fundador ele sempre deve ser honrado, estando ele presente na organização 30, 40, 50 anos depois, ou não estando, ou porque ele saiu, ou Uhum. porque ele morreu, ou porque foi montar outro negócio e deixou a empresa lá. Ele sempre é Tem que ser visto, tem que ser precisa ser honrado. honrado como o número um, porque o negócio, exatamente como a gente honra pai e mãe, né? Porque nós recebemos Uhum. a vida, que é básico. Se a gente não fosse o pai e a mãe, você não teria esse corpo físico, não teria nada, teria zero Sim, para você. Então, é básico, mas tem tanta gente que ainda, né, se reluta em tomar pai e mãe, né? infelizmente, ainda tem, mas Sim, por isso que é importante a constelação. a constelação está nesse ambiente sistêmico, né? Porque Sim. a vida vai mudando, você vai entrando nesse campo que é muito mais suave quando Uhum. você está nesse campo. Então, o fundador. Depois existe o primeiro nível hierárquico, vamos falar diretores, gerentes. Uhum. Nessa empresa, todos têm igual direito de pertencimento. Não é que o boy ele não tem menos direito de pertencimento ao cargo dele do que o fundador, do que o diretor. O direito de pertencimento daquele cargo ele deve ser honrado da mesma Da forma mesma. do que o diretor, do que o mais importante lá na Uhum. empresa. Porque aquele lugar, se ele não fizer aquele trabalho dele, o Sim. fundador não pode, não tem como fazer o dele também. Então, o direito de pertencimento a cada lugar é exatamente igual. Todos têm igual direito de pertencimento, é uma lei. E em relação à ordem, né, existe essa ordem de quem chegou primeiro, que eu estou falando Uhum. da precedência, e existe também uma ordem que precisa ser considerada, que é a ordem de prioridade, que é, Sim. por exemplo, no hospital, é um caso muito citado, no hospital, que tem o corpo médico é extremamente importante, o corpo médico tem prioridade em relação ao corpo de nutricionistas, de fisioterapeutas, contudo, o setor financeiro é quem permite que aquele hospital exista. Então, ele tem prioridade, não tem precedência, mas tem Uhum. prioridade porque também é o que dá a vida ao hospital.
Esse é um Sim. exemplo muito clássico, mas ele é muito Nossa, Virgínia, elucidativo, né? você está falando isso. Eu trabalhei durante 25 anos na carreira financeira como gerente financeiro e controller. E eu tinha um suor para que as pessoas olhassem para o financeiro como um departamento importante, não só É o mais o importante. É por isso. chato que vai controlar, né? Então, as empresas têm que fazer constelação imediatamente para entender que o financeiro é importante, sim, tem que ser visto, tem que ser honrado, É o mais porque importante, era uma briga. senão não tem vida, né? Não tem vida. Eu não sei se nós estamos entrando num caminho assim, muito técnico. Seria bom se as pessoas comentassem aí, Sim, Simone, com certeza. David, Ideias, Jamile, vocês estão todos aqui ouvindo, Eliane, Comentem aí, gente. Isabelle, Porque o que Fabiana, acontece? Gilson, Esse Marinho. outro ponto que você falou também sobre a ordem, né, do fundador. Muitas vezes o fundador, por exemplo, vende a empresa, é uma empresa familiar, vamos supor. Aí vendeu ou para o outro um grupo maior, simplesmente querem esquecer a memória, né? Ou então esquecer o que o fundador fez, achando ultrapassado, achando que agora a empresa está moderna. Quer dizer, isso tudo também gera emaranhado, né? Sim, Obviamente a empresa claro. vai ficar ruim das pernas, O assim dizendo, né? fundador tem o famoso retrato na parede que antigamente todas as empresas europeias Sim. todas tinham, e aqui no Brasil também a gente tinha honrando, precisa ser mantido. Isso é muito importante, muito importante. Como está tudo muito parado aqui, será que está funcionando, Raquel? Eu Será que acho que sim, não sei. Não podem sei se fazer eles um estão. comentário, um coraçãozinho? Ó, o Davi fez um comentário aqui. Ah, é? Ah, a Isabelle também. Na gestão pública, as leis não são respeitadas, especialmente no momento de mudança. Para mim, eu não estou vendo aqui. Eu fiquei aqui, Não, aqui nesse. né? A Isabelle, tudo bem, Então, Isabelle? na Ela botou, ah, na gestão pública, as leis não são respeitadas, especialmente nos momentos de mudança. As leis sistêmicas, você está falando, Isabelle? aí, na gestão pública, eu acho que me parece que é justamente esse desconhecimento dessa consciência coletiva que Hellinger trouxe tão bem para a gente, esse Uhum. desconhecimento absolutamente total é que gera tanto conflito, é que gera um, a, a, o emaranhamento mesmo, né? Uhum. Então, exatamente porque não se respeita, porque não se conhece, porque não quer conhecer, e a competição começa a ficar enorme, em vez de haver cooperação. É justamente porque quando você conhece essas leis, você Uhum. coopera com tudo que está acontecendo. Você percebe que a união faz a força, mas você começa a sentir isso assim nas entranhas, né? Quando Você você... muda o seu comportamento, né? Também perante até mesmo da lei do equilíbrio, né? Do dar e receber. Como que você tá servindo, né? Assim, na gestão pública, eu acredito também tem muito esse desequilíbrio, né? As pessoas também não têm esse olhar do dar e receber, né, Virgínia? Esse dar e receber é absolutamente para tudo. Aqui, por exemplo,
Se as pessoas estão achando interessante isso que nós estamos falando, uma forma de se sentir equilibrada é distribuir para outras pessoas, é mandar aviãozinho, é curtir com muito coraçãozinho. Isso é uma forma de equilibrar, porque o Instagram entende que quanto mais curtido, quanto mais aviãozinho, mais relevante é o assunto, né? Então, já é uma forma de equilíbrio. E quanto mais você se percebe né, se coloca na disponibilidade para dar, para retribuir e para receber, porque geralmente a gente tende a dar muito e não fica na posição de receber. Também desequilibra. Quem recebe muito vai embora, porque fica com os ombros sobrecarregados de tanto que recebeu. Não tem, chega uma hora que rompe a possibilidade de retribuir alguma coisa. Não tem mais, que já sobrecarregou demais. E dessa mesma forma, assim acontecem nas empresas, que um faz o trabalho de vários, né? Principalmente a Gisele está falando não, a Isabelle, que está falando das organizações públicas, né? Isso acontece muito nas organizações públicas, a falta da reciprocidade nos cargos e nas mínimas coisas, nos mínimos atos. Se um ajudou o outro no trabalho, haver retribuição ali é importante para que a relação continue, porque se acaba essa reciprocidade, a relação se rompe, no bom e no ruim. E no ruim. Por isso que é muito importante também, aí eu acho que quem cuida dessa parte, né, é o RH, enfim, as pessoas que estão olhando para as relações interpessoais dentro da empresa, quando tem pessoas muito arrogantes, pessoas que se sentem muito superiores, né? Então, isso também, se fazer uma constelação, aí eu não sei se constela, porque assim, quando o líder, né, que se sente arrogante, é mais difícil ele buscar uma constelação familiar para ele ver as questões dele, né? Ele acha que ele está acima do bem e do mal. Mas dentro de uma empresa, o que é importante, talvez, né, tem essa sensibilidade dos líderes, né? Aí eu digo de RH, gestores, né, de pessoas, porque é onde se olha a relação que está se formando ali. Então, quando eu penso nisso, assim, né, Virginia, ver o que você acha. Quando se faz uma constelação para essas empresas que têm muita arrogância, né, com um ambiente assim muito superior em relação aos outros, que aquela famosa tem mais cacique do que índio, sabe? Então todo mundo se acha mais importante que o outro. O que você acha em relação a esse ambiente? Essa arrogância é um pouco relacionada, é bastante relacionada com o que eu estava falando anteriormente, que é a questão da competição. Quem tem essa arrogância tem muito medo, né? A arrogância, ela esconde um medo enorme de mostrar o fracasso. Tem uma autoimagem que é mostrar uma imagem do que não é. Aí precisa botar a máscara da arrogância, porque quando a pessoa não tem nada para esconder, não tem medo das feridas internas ainda não tratadas, ou tem uma criança bem resolvida, né, dentro de si, porque
feridas todos nós, né? A gente está aqui Temos. nessa época do planeta Terra, feridas todos nós temos. É a forma como nós aprendemos a curar essas feridas, a trabalhar essas feridas. Né? E eu mesma cheguei nessa situação de agora ser consteladora, porque eu sou arquiteta, sou especializada em shopping centers e trabalhei 35 anos projetando shopping center e gerenciando shopping center, trabalhando em grandes... Imagina, que loucura, né? Prazo, enfim. E também um ambiente também muito competitivo, né, Virginia? Projetos muito grandes. É bem competitivo, mas eu comecei muito no início da indústria de shopping centers no Brasil. Então, eu sempre assim, me senti muito considerada, porque como eu trabalhei com os empreendedores pioneiros de shopping centers, eu me sentia... Eu tinha o meu lugar, né? Tinha muita especialização também em arquitetura bioclimática, aproveitamento de luz solar, de então, ventilação todos se olhavam natural. De uma maneira honrosa, né? Todos ali estavam pioneiros, começando, então tinha esse respeito. Quando começa a ser mais um no mercado, a se achar que não vai ser visto, e aí sim que começa o desequilíbrio do sistema, né? No caso de shopping centers, a estrutura é muito bem montada. Eu sinto muito isso. Você vê que nós temos shopping centers incríveis no Brasil, em relação principalmente à Europa. Nossos shopping centers são excelentes. Mas eu queria falar assim, que eu saí desse mercado de trabalhar com shopping centers para me tornar uma terapeuta, né, de arquiteta para terapeuta, porque nesses 35 anos que eu estava fazendo arquitetura, eu fui me curando das minhas dores. Então, eu fui curando essa criança que era extremamente machucada e dolorida, e é justamente porque eu curei as minhas frustrações, as minhas raivas, a minha inveja, porque eu pude olhar para isso, a minha competição, sim, enquanto que eu posso agora olhar para as outras pessoas e dar a mão e ajudar, porque eu fiz essa transformação. Essa transformação, também, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, né? A pessoa se transforma, a pessoa se cura, a pessoa se trabalha, para que aí sim ela possa olhar para o outro, né? É mais fácil, senão ela não tem muito também o que oferecer, né? Porque cada terapeuta só consegue ajudar o outro em face da transformação interna que ele já fez em si, né? Se ele já se transformou, já ampliou a consciência e aí você pode ir dando a mão para o outro, né? Você não vai cuidar de uma pessoa. Você pode até fazer troca, mas como terapeuta você precisa já ter chegado naquele nível de expansão. Sim. E para você ter segurança nisso, ter segurança que você não vai levar o cliente para um lugar seguro também na dor dele, né? Com certeza. Virgínia, e falando daquele trabalho que você fez com a gente na mentoria da Janice, aonde vem os elementos, né? Isso assim, levando a constelação para dentro do nosso projeto, para dentro do nosso trabalho. Como que isso pode ajudar? Eu sei que tem muitas pessoas aqui entrando nesse ramo,
Não sei, gente, se vocês querem fazer alguma pergunta. Oi, Jaque. A Jaque entrou aqui, a Cris. Para Então, mim, assim, os comentários estão congelados, eu não consigo ver aqui. não, eles não comentou, não. Só entrou a Karen. Mas, assim, o que eu queria te perguntar é isso, assim, como que a constelação pode ajudar dentro do nosso projeto, né? A gente que está num projeto novo, num caminhar novo aí eu vou abranger para não só terapeutas, mas pessoas que estão dentro de empresa e têm que apresentar um projeto, que têm que liderar uma equipe. Como que a constelação pode ajudar? A pessoa se constela especificamente, constela o negócio. Olha, eu também estou em construção nesse processo, porque há pouco tempo eu comecei assim mais efetivamente a deixar arquitetura e trabalhar atendendo com constelação em 2017. Sempre trabalhei online. Desde 2017 eu já fazia Uhum. online e por isso que na pandemia fez pouca diferença no tipo de atendimento, que eu já tinha muita prática, porque o campo é através do universo, a informação caminha, né? Sim, Em qualquer local. Então, na, eu achava que a pessoa, quando você me fizesse essa pergunta, eu ia falar: olha, precisa fazer uma constelação, vamos fazer uma constelação. Com a constelação, ela vai solucionar. Como eu tinha aprendido isso com Bert Hellinger lá desde 99, que foi quando ele veio a primeira vez ao Brasil, eu ainda fazia parte dessa primeira turma mais conservadora, digamos, da constelação. E agora sim. que eu estou com Raiz. muito. Consteladora raiz. Consteladora. Sim. Boa, boa. E agora que eu estou com mais prática e já tenho assim, a minha forma, eu vejo Uhum. que essa mentoria, que através das mentorias, que é a explicação da lei, e aí faz a aplicação na Uhum. pessoa, né? Tá, para mim, no meu modo de entender, né, no meu ponto de vista atual, que Uhum. sempre pode mudar, mas atualmente eu estou vendo muito resultado nessa forma de explicar para a pessoa e aí trabalhar dentro da pessoa, ela já entendendo um pouco melhor Entendi. o que acontece. Então, a mentoria também é interessante da pessoa conhecer. Eu acho que por isso que há uma busca enorme por cursos de constelação familiar. Porque eu ficava muito surpresa, as pessoas me buscavam muito, mas quero fazer o curso, quero fazer o curso. Aí eu falei: já fez constelação? A pessoa: não, nunca fiz constelação. Eu falei: mas como que você quer fazer o Fazer curso? o curso não sabe nem o que é, nem Não experimentou. sabe. Pois é. Aí eu falei: vem fazer constelação e aí eu te digo a próxima data de início do curso. Não, fazer constelação não. Eu falei: mas a pessoa não quer se deixar tocar, né? Não quer experienciar e quer botar no Exatamente. mental. E constelação não tem nada de mental, é no campo morfogenético que ela funciona, né? E, mas Então isso é você vê, não muito. tem. As pessoas ainda estão muito distantes, né? Virgínia, a Jaque perguntou assim, ó, como a constelação pode ajudar para a resolução de problemas? A constelação ela está sendo muito generalista aí, né? Embora a constelação ela resolva de uma forma geral,
porque às vezes você faz uma constelação, vem com a queixa de que o relacionamento com a filha não está bom, e a gente monta a constelação, às vezes o que está acontecendo é que a pessoa está totalmente bloqueada porque foi abusada na infância e nunca falou isso para ninguém. Aparece lá na constelação um abuso, um estupro na infância dela que estava atrapalhando tudo, o relacionamento afetivo, o profissional, né, o financeiro. Então, a constelação ela ajuda da forma que, através de representantes, podem ser eles pessoas, bonecos, papéis, o facilitador olha para a dor que tem naquele campo, para o nó, para o emaranhamento que tem naquele campo. E emaranhamento significa que a atenção, o olhar, o amor cego do cliente que está com algum problema está olhando para um antepassado excluído, está olhando para algo que está fora de ordem, para um sistema que está fora de ordem. Então, o cliente normalmente está despendendo mais energia do que o necessário na vida. E a constelação, então, ela põe como se pusesse uma pecinha no lugar. Ela reorganiza e aí algumas questões vão embora. Agora, é claro que, como Hellinger falava, que quando eu fiz constelação com ele, uma constelação que se chama Amor Interrompido, que era um distanciamento da minha mãe quando eu era criança, e aí ele falou, não, agora está tudo resolvido. E eu já estava fazendo psicanálise há muito tempo. Não, naquele dia melhorou bastante. Mas não foi 100%. Eu ainda fiz outras constelações, né? Ainda fiz mais. A constelação, né? Tem 20 anos. Vai reverberando em outros. Mas, Virgínia, eu estava pensando aqui, por exemplo, essa questão, né, de resolução de problemas dentro da vida profissional. Eu, em 2015, 2016, eu abri um e-commerce de peças de decoração. Eu sou apaixonada por decoração também e queria sair já do mercado de trabalho, queria sair lá do meu departamento financeiro, porque não era... Mas eu não conseguia sair por causa da parte financeira. Não tinha como me sustentar e não conseguia pedir demissão de emprego, ou então não conseguia nem fazer com que me demitissem. Agora eu consegui. Em janeiro eu fui demitida. E você está no e-commerce, então? Aí lá em 2016 eu abri a Tudo Decores, que era uma empresa minha, e eu comecei a vender peças de decoração. Eu vendia cristais, velas, jogo americanos, todos feitos à mão, e então tinha história de artesãs, enfim. Era um projeto maravilhoso. E não foi para frente, porque eu comecei a ter mais trabalho dentro da minha empresa, que era de carteira assinada, né? Meu emprego. E eu tive que optar, e naquele momento eu falei, não tem como. Eu preciso continuar no trabalho, está me absorvendo muito mais. E eu parei, então, de investir tanto dinheiro e energia no meu e-commerce, e ele parou. Agora, quando eu voltei, e já estava fazendo vários cursos, o meu processo de autoconhecimento também cada vez mais forte, e eu fui reikiana, barras, eu comecei a perceber o quanto que eu estava formada, né? Sendo terapeuta, estando terapeuta, e eu comecei a abandonar Tudo Decores, eu nem falava dela. E numa apresentação mesmo, até no workshop que eu vou apresentar domingo, enfim, falando um pouquinho da minha história, eu falei, não, mas eu tenho que colocar Tudo Decores aqui. Ela está viva, eu não fechei ela, CNPJ está vivo, eu já vou mudar agora o objeto social para que eu consiga faturar em nome dela. Então, assim, eu falei, nossa, eu não posso fingir que ela não existe, né? E aí eu percebi que eu estava tendo uma consciência sistêmica. Porque quando você
exclui ou você não considera, não, mas não deu certo, não vou falar dela não, porque deu certo. Claro que Então, eu acho que esse olhar, quando a gente está dentro de um projeto, né? Então, principalmente a gente, né? Eu, Jaque, Davi, nosso grupo aqui, que a gente está aqui junto, a gente tem que olhar para a nossa história profissional e tudo que a gente construiu com um olhar amoroso e de inclusão, né, Virgínia? da Senão vai mesma ficando tudo pelo caminho, né? Da mesma forma que os pais te deram a vida e você honra a vida que veio deles, e os pais são perfeitos para você, porque senão você não seria quem é se não fossem eles. Da mesmíssima forma, tudo aquilo pelo qual você passou deve ser honrado porque você é quem é, porque passou por aquilo. Sim. Da mesma forma que uma segunda esposa, né? Ou, se você tem um segundo marido, Uhum. você precisa honrar seu primeiro marido. E o homem tem que honrar a primeira esposa, mesmo que ele seja muito bem casado com a segunda. E se teve filhos no primeiro casamento, ele deve ser honrado, porque tudo aquilo que aconteceu antes foi o que fez com que Uhum. cada um se tornasse quem é hoje. E Sim. precisa ser olhado com um olhar amoroso, da mesma forma que se faz com as pessoas, fazer com os trabalhos, com as organizações, tudo, o que foi agradável e o que não foi. E projetos são nossos filhos, né? Claro, Empresas são nossos filhos, projetos, ideias que a gente tem, que a gente não consegue colocar no papel, não consegue executar, né? Pessoas que estão procurando emprego e não conseguem se recolocar e às vezes não conseguem nem se vender, não sabem nem quem são, que história, o que vem junto com elas quando elas procuram uma posição, né? é nessa questão, por exemplo, você estava falando da sua empresa de decoração, né, de e-commerce. Uhum. É colocar um papel dela, né, e subir em cima, ver o que ela tem para te falar. Às vezes ela precisa de uma pequena, uma mínima modificação e ela vai gerar muito dinheiro. E hoje que a gente está na época de ter rendas de diversas fontes, né? E cada vez mais, quando isso Uhum. desperta a sua criatividade, às vezes para você fazer um workshop melhor, porque você tem mais informação, é mais uma pecinha da Sim. sua história, né? Mas, então, tudo que te acontece são ganhos para você ir formando quem você é. A E sua como é história é a sua força, né? é a sua força? É legal isso. Como que é esse workshop que você vai fazer domingo? O que é? É mitos e verdades da constelação familiar. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história de Bert, passar pelas 3 leis, né, do amor, essa que você comentou, e vou falar um pouquinho dos mitos e verdades, o que que é, o que que não é, o que que as pessoas... eu fiz um formuláriozinho de inscrição perguntando a ideia do que as pessoas têm de constelação. Muitas não têm ideia nenhuma, ou então acham que é alguma coisa de astrologia. Mas as pessoas que nunca ouviram falar, elas não conseguem conectar. Para que serve, né? Para que É, serve a não... relação? E outro dia eu fiz uma sessão de conexão que uma pessoa estava muito interessada em constelar. E antes de constelar, porque eu acho assim, constelação não é para qualquer um, não é com qualquer hora, nem com qualquer consteladora. Porque aquilo que você falou não é mental, é o campo. Uhum. Então, o campo abre, as coisas têm que estar conectadas, a energia tem que fluir. E aí, eu conversei com essa pessoa, assim, dessa primeira conexão que eu faço, né?
não cobro, obviamente, para a gente se conhecer, tudo. E ela falou, olha, eu estou procurando muito sobre constelação. Tenho muita curiosidade, estou sofrendo com depressão, eu estou numa fase muito complicada com essa questão da pandemia, enfim. Mas eu não consigo entender. Principalmente quando mexe com pai e mãe. Então, assim, as pessoas querem entender aqui. As pessoas querem... Não, como assim tomar pai e mãe? Também, eu acho que eu vou falar muito também desse vocabulário constelanês, né? Que a gente fala palavras que as pessoas não estão acostumadas, né? Emaranhado, tomar. Falei, como assim tomar, né? Parece que é pílula. É porque alguns desses termos, a É própria tudo tradução, né, Virgínia? veio do alemão. E na hora que é traduzido para o português, foi o que deu para fazer. Por exemplo, má consciência, né? Que se fala muito, a tradução da Tizuko Spelter é má consciência e não consciência pesada. Em vez de usar consciência boa, consciência e não consciência leve, né? E má consciência e não consciência pesada. Tem que estudar muito para você entender se o que é uma má consciência e que às vezes é necessário agir com a má consciência para você romper uma zona de conforto. Sair, por exemplo, você está com má consciência quando você rompe com pai e mãe para você criar uma nova família, né? Para você... Então, tem um desconforto, mas é um desconforto positivo e necessário, né? Sim, senão sim. você não cresce na vida. Essa seria uma má consciência. É um desobedecer necessário, né? Você precisa ser ovelha negra, enfim, ir para frente. Mas as pessoas realmente têm muita dificuldade com esses vocabulários mesmo. Que a gente, principalmente essa má consciência, fala, não, mas agora você falou consciência pesada, faz mais sentido para mim. É melhor usar assim. Né? Durante muito tempo, eu lendo os livros e estudando, eu riscava e escrevia consciência pesada. Hoje eu já estou voltando para a má consciência. Eu acho que depende um pouco do processo que você está vivendo também. Sabe? Isso. Eu acho que são momentos. Virgínia, a Jaque perguntou aqui se constela empresa. Constela, Jaque? Sim, claro. Empresa, tudo que tem consciência é uma entidade. Você pode constelar tudo. A empresa ela tem muito para te falar. A empresa normalmente é uma mulher e porque ela gera, né? Tem outras, ela pode ter ramificações, ela pode ter, ela vai crescendo, vai gerando mais gera filiais, né? Como filiais, se fosse. Sim. Então, geralmente a empresa é uma mulher, mas ela deve sim ser constelada. É muito importante uma empresa ser constelada, até para saber os rumos, né? Para saber os rumos que a empresa deve tomar. Se deve investir mais num produto, se deve investir menos, né? naquele rumo, se deve adicionar um sócio ou não. Né, já que se posiciona os elementos no campo, e aí exatamente como uma constelação familiar. Os elementos eles vão com a energia, enfim, do campo, eles vão se posicionando, e aí a gente vai interpretando o que aquilo ali tá dizendo para você, né? Qual é o emaranhado que tem, aquilo que a Virginia falou, se é o produto, se você tem que olhar para, por exemplo, um cliente, né? Como que você se posiciona em relação ao seu cliente, em relação ao dinheiro que você vai ter do cliente, em relação ao problema que o cliente está trazendo para você, né? No caso, os sócios têm que participar da constelação? Os sócios? Não, eu acho que o cliente geralmente é um só. Sempre me perguntam
Às vezes levo meu filho, minha irmã, meu pai, minha mãe. Eu falo, não, não precisa. É só o cliente. E aí a gente vê os representantes. O interessado na constelação é só quem está constelando que coloca leva a questão, né? Qual é a questão profissional. Pode se constelar também em relação com o chefe, né, Virgínia? Claro. A sua relação dentro da empresa, o seu cargo dentro da empresa, né? A hierarquia, nesse caso, ela é muito importante. Porque se você não reverencia o seu chefe, nada feito. Se você se sente maior do que o seu chefe, você pode... se você não toma ele no coração, e tomar aqui é acatar, não significa que você vai fazer as mesmas escolhas que ele. Não, suas escolhas são suas escolhas. Mas você precisa considerar ele como maior. O chefe é maior. E na hora que você se coloca como menor diante do chefe, fica muito mais leve para você. Mais leve, você não carrega o que não é teu e nem o que é dele, né? Exatamente. Então, sim, deve-se constelar a relação com o chefe, é maravilhoso, mas principalmente se colocando nessa hierarquia como pequeno diante dele. Né? Virgínia, outra pergunta aqui, ó, a Cris. Pode constelar para uma empresa que ainda será formada, para um novo negócio? Claro, deve. É muito importante que isso, para você ver se é uma empresa que tende a prosperar e qual é se ela quer ser criada, né? Inclusive para constelar o nome. Interessante, se ela quer vir, né? Claro. Aí, Cris, viu? Interessante isso. Você já pode ver nome, ver a composição societária, uma série, se ela agora que nós estamos nesse mundo digital, se ela vai com a percentagem de faturamento digital e no mundo físico. Tem várias possibilidades a serem exploradas. Depende muito da intenção. O que mais conta é a intenção, a energia do cliente, com que peso energético esse cliente está buscando a solução para a questão. Entendi. Raquel, mas fala um pouco de você. Você fez a formação com quem? Eu fiz com a Cristiane Lima. Aqui no Rio? Aqui no Rio. Aqui no Rio. Eu ia entrar na turma agora da Elza Carvalho, mas a turma dela acabou se coincidindo o horário com a minha mentoria, com a Janice, e não fiz. Mas eu fiz com a Cristiane ano passado. Online ou... Online. E é uma paixão, né, Virgínia? É uma coisa que você começa a se envolver e você percebe que a constelação é para a vida, né? É para o seu dia a dia, na verdade. Mesmo que não queira ser constelador, é muito importante a pessoa entrar nesse meio e estar sabendo. Muito por isso que eu montei essa mentoria, que são desses 6 encontros, para a pessoa começar a ter uma relação com esses princípios sistêmicos, começar a entender o que é exercício sistêmico, poder fazer sozinho os exercícios. Sim, né? E agora, falando isso, eu até lembrei, quando a pessoa tem... eu estava falando do chefe, né? Quando você constela o chefe. Mas quando a pessoa tem uma equipe para liderar, fazendo a sua mentoria também, a pessoa começa a ter esse exercício no dia a dia, né? Numa comunicação com os seus subordinados, né? Com seus funcionários, né? É outra visão, né?
É porque essa liderança sistêmica, a primeira coisa que a pessoa percebe é ela ser líder de si mesma, sabe? Ela encontrar o seu lugar de que as escolhas da vida, que a vida dela está exatamente como ela escolhe estar. Exato. Então, esse é o primeiro impacto assim, da mentoria da pessoa já entender,